Na madrugada de 21 de janeiro de 2019, o rugido contido de um Bentley rompe o silêncio de um bairro exclusivo em São Pedro de Alcântara, Marbella. Ao volante está Marco Iaccauti, um empresário milionário que muitos na Costa del Sol conhecem por um apelido quase mítico, o Rei de Marbella. Ele está a segundos de chegar em casa. Mas, justo quando o carro para em frente à sua vila, a escuridão é rasgada por flashes e estrondos. Uma rajada de tiros corta a noite. As balas atingem a carroceria e os vidros do Bentley sem piedade, mais de 20 detonações que perfuram as janelas e chapas do carro. No interior, Marco desaba sobre o volante, alvejado. Os assassinos, escondidos atrás de capuzes, desaparecem na penumbra antes que alguém possa reagir. Imagem: o Bentley com o para-brisa estilhaçado pelos impactos de bala, as luzes azuis das viaturas policiais tingindo as paredes brancas da vila. Assim, em questão de segundos, termina violentamente a vida do homem que dominou as noites de Marbella. Mas sua história não morreu ali. O que se seguiu foi um turbilhão de revelações e perguntas sem resposta que ainda ressoam. O amanhecer seguinte deixou mais do que cristais quebrados no chão, deixou mistério e temor. Quem quisesse matar Marco Iaccauti de forma tão calculada e brutal? À primeira vista, Marco era um homem de negócios bem-sucedido, dono de clubes noturnos populares e uma figura querida da vida social marbelli. Suas amizades incluíam celebridades e milionários. Era comum vê-lo cercado de flashes em eventos exclusivos. Parecia um empresário exemplar, o imigrante de origem marroquina que havia prosperado na Espanha, alcançando o auge do glamour na Costa del Sol. Por isso, quando seu assassinato foi revelado, muitos não conseguiam acreditar. Um homem assim, assassinado estilo execução mafiosa em frente à sua própria casa. As dúvidas inundaram Marbella. Logo se soube que aquilo não havia sido um roubo aleatório nem um ato de violência comum. Era um golpe planejado. Os estojos espalhados e a precisão do ataque indicavam assassinos profissionais. As autoridades e a imprensa começaram a investigar a vida de Marco Iaccauti, descobrindo que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido da noite, havia algo mais sombrio. As teorias iniciais eram contraditórias. Em um primeiro momento, se especulou que talvez Marco tivesse caído em desgraça por negócios ilícitos, até mesmo que poderia ter roubado dinheiro de algum cartel, o que teria provocado a vingança. No entanto, rapidamente surgiram evidências de que o caso era muito mais complexo. Todos pensavam que ele era apenas um empresário trabalhador, mas seu fim mostrou o contrário, diria mais tarde uma reportagem estrangeira, insinuando uma vida dupla. Quem era realmente Marco Iaccauti e o que ele havia feito para merecer um fim tão atroz? A cidade inteira, e até mesmo meios de comunicação internacionais, buscavam respostas, enquanto a palavra máfias começava a soar com força em cada conjectura. Para entender este mistério, é necessário voltar no tempo e pintar o retrato da ascensão de Marco Iaccauti, o homem que se coroou na vida noturna de Marbella. Marco, nascido como Abdelhadi Iaccauti, chegou a se tornar um empresário influente de Marbella, aproveitando o boom turístico e a aura de exclusividade da Costa del Sol. Espanhol de origem marroquina, soube se mover com astúcia nos círculos certos. Com outros sócios, foi dono e rosto visível de alguns dos locais mais famosos de Puerto Banús, o epicentro do luxo e da festa em Marbella. Entre suas joias estavam casas noturnas lendárias como Leinekers e Tibu, conhecidas por atrair celebridades internacionais e a elite de turistas britânicos. Esses clubes não só geravam fortunas todas as noites, mas cimentaram a reputação de Marco como o rei indiscutível da festa na cidade. Nas noites de verão, era comum ver Marco percorrendo seus locais, cumprimentando seus clientes VIP, com um sorriso confiante. Champanhe francês sendo aberto a todo momento, música estrondosa, e ele no centro de tudo, como um monarca em seu palácio de neon. Seus gostos extravagantes estavam à vista: carros esportivos, roupas de grife, relógios de edição limitada. Comprou propriedades de sonho em Marbella, vilas luxuosas com vista para o mar, onde até altos cargos de Marrocos passavam férias convidados por ele. Dizia-se que ele era generoso com aqueles que lhe convinha, distribuía presentes caros e favores a figuras influentes. Esse estilo de vida opulento lhe conquistou amizades poderosas. Seu círculo social era a Jet Set internacional. Por exemplo, ele era próximo de Mohammed Al-Fayed, o magnata egípcio e ex-proprietário de Herodes. Estar em contato com magnatas, príncipes sauditas e famosos jogadores de futebol fazia parte do seu dia a dia. Tudo indicava que Marco Iaccauti soubera construir um império de glamour e riqueza do zero, e muitos em Marbella o admiravam, ou tinham inveja silenciosa, por isso. No entanto, sob as luzes estroboscópicas de suas casas noturnas, também se projetavam sombras sutis.
Em voz baixa, circulavam rumores. De onde realmente vinha tanto dinheiro? Como Marco podia bancar esse estilo de vida, mesmo em épocas de baixa atividade turística? Alguns suspeitavam que seu sucesso não se explicava apenas com entradas VIP e bebidas vendidas. Marco manuseava muito dinheiro em espécie, e sua habilidade para se mover entre pessoas poderosas levantava suspeitas entre aqueles que conheciam os bastidores de Marbella. A Costa del Sol, paraíso de sol e praia, há décadas também era um imã para fortunas de origem duvidosa. Marco parecia se encaixar perfeitamente nesse ecossistema: investimentos em hospitalidade e imóveis, um estilo de vida de filme e amizades em todos os estratos. Tudo legal à primeira vista, sim, mas com um cheiro de ilegalidade encoberta que poucos conseguiam definir. Com o tempo, as peças soltas começaram a se encaixar. Investigações posteriores revelaram o segredo do Império Yakult. Marco supostamente atuava como um lavador de dinheiro para grandes organizações criminosas internacionais. Segundo relatórios policiais e de imprensa, ficou, além de toda dúvida, que Yakult era um money man, do temido cartel Kinahan da Irlanda, ou seja, o responsável por lavar seus ganhos ilícitos e investi-los em negócios legítimos. Em outras palavras, parte da fortuna que desfilava pelos seus clubes, os maços de dinheiro que os turistas esbanjavam em champanhe e mesas VIP, na verdade provinha do narcotráfico internacional. Marco sabia como transformar dinheiro sujo em luxo limpo. O dinheiro da droga entrava no caixa registrador da casa noturna e saía transformado em ganhos aparentes com consumos e eventos. Ele também diversificou em propriedades imobiliárias e outros negócios para canalizar esses fundos ilícitos. Não era seu único cliente. Nas sombras, Marco teceu uma rede de alianças perigosas. Fontes policiais revelaram que ele trabalhava com a Mokro Mafia, a máfia nascida no meio de traficantes neerlandeses marroquinos, ajudando especificamente o clã liderado por Ridouan Taghi, um dos chefes mais sanguinários da Europa. E havia mais. Com o tempo, descobriu-se que Marco Yakult estava relacionado à mesma cúpula do crime que operava na Costa del Sol. Naoufal Nofel Fassi, um nome temido no submundo, não era apenas um conhecido, era primo de Marco. Fassi, membro de alto escalão da Mokro Mafia, havia sido condenado a quase 2 décadas de prisão nos Países Baixos por um assassinato e era vinculado a vários acertos de contas. Ter esse laço de sangue provavelmente catapultou Marco para uma posição de confiança entre mafiosos. Em Marbella, Marco Yakult funcionava como um elo entre clãs criminosos internacionais, irlandeses, neerlandeses, marroquinos, uma ponte discreta, mas valiosa. Isso explicava por que ninguém se metia com ele abertamente. Sob sua aparência de playboy festeiro, se escondia um jogador-chave no xadrez do narcotráfico europeu, cuidando dos interesses de pessoas muito perigosas. Enquanto o dinheiro fluía e a festa continuava, Marco acreditava ter tudo sob controle. Mas no mundo do crime, luxo e traição costumam caminhar juntos, e nenhuma coroa dura para sempre. A queda de Marco Yakult começou a ser gestada muito antes daquela noite fatal de 2019. Durante 2018, Marbella e a Costa del Sol viverão uma escalada inédita de violência. Acertos de contas à luz do dia, explosões e assassinatos horríveis que pareciam cenas de filmes, mas eram muito reais. Na região, desencadeou-se uma guerra invisível entre clãs de traficantes de várias nacionalidades. A Mokro Mafia estava em pleno conflito interno e contra outros grupos rivais. O clã irlandês Kinahan defendia seu território. Máfias da Europa Oriental e do norte da África também jogavam suas cartas. Nesse contexto explosivo, Marco estava no meio de um campo minado. Sua posição como lavador de dinheiro e facilitador lhe dava poder, mas também o tornava um alvo se algo saísse errado. Os rumores apontam que Marco pode ter cruzado uma linha perigosa. Talvez algum grande negócio tenha falhado, ou talvez ele tenha rejeitado as exigências de algum sócio do crime. De fato, sua própria família sustenta essa última teoria. Meu irmão foi morto por não ceder a uma chantagem, disse sua irmã Lubina, convencida de que Marco foi ameaçado por mafiosos e se recusou a se submeter. O fato é que, após anos navegando entre tubarões, algo detonou a sentença de morte contra o rei de Marbella. Naquela noite de 21 de janeiro de 2019, 2 sicários holandeses, supostamente ligados à Mokro Mafia, aguardaram Marco na escuridão. Eles tinham um objetivo claro: matá-lo. Assim que o Bentley de Yakult apareceu na entrada de sua casa, abriram fogo sem dar-lhe chance de reagir. Foi uma execução fria e profissional, provavelmente ordenada pelas altas esferas do submundo criminal. O homem que uma vez viveu como rei caiu em segundos, vítima das mesmas sombras que ele ajudara a alimentar.
O cadáver de Marco Iacauti, perfurado pelas balas, marcou um ponto de inflexão. Marbella acordou naquela manhã com a notícia de que seu rei havia sido assassinado ao estilo da máfia, e a reação foi de incredulidade e pânico. As autoridades espanholas se dedicaram à investigação. Dada a complexidade internacional do caso, trabalharam lado a lado com as polícias de Marrocos, dos Países Baixos e da Irlanda, seguindo o rastro de suas conexões. 6 suspeitos ligados às redes neerlandesas foram detidos em março de 2020, acusados de envolvimento no assassinato. Parecia que o caso poderia ser resolvido, os sicários enfrentando a justiça e, com sorte, revelando quem deu a ordem. Mas o labirinto criminal tinha mais armadilhas. Após um longo processo judicial, a maioria escapou da condenação. Em uma reviravolta frustrante, 2 dos supostos atiradores foram absolvidos na Audiência Provincial de Málaga por falta de provas conclusivas, e ao menos outro implicado nem sequer chegou a comparecer ao tribunal. Até hoje, o crime segue impune. Oficialmente ninguém pagou pela morte de Marco. A pergunta, quem ordenou o assassinato, ainda não tem uma resposta clara. O que ficou com a queda de Iacauti foram alguns lampejos de verdade sobre sua vida oculta. Após sua morte, meios de comunicação irlandeses e espanhóis revelaram detalhes de seu papel como lavador de dinheiro para o clã Kinahan e seus laços familiares com a Mocro Máfia. Descobriu-se até que seu nome estava vinculado a fraudes turvas, como uma enorme venda fraudulenta de multipropriedade liderada pelo gangster britânico John Goldfinger Palmer. Todo um histórico criminoso começava a ser desenhado em torno de Marco Iacauti, surpreendendo aqueles que o viam apenas como um bom vivan. Cada nova revelação confirmava que Marbella havia dançado ao ritmo do crime organizado sem saber, com Marco sendo um de seus DJs nas sombras. E agora ele pagava o preço mais alto. A morte de Marco Iacauti abalou Marbella e acionou os alarmes muito além da Costa del Sol. Nas semanas seguintes, a imprensa local e internacional falou sobre o submundo criminal da glamourosa Marbella, evidenciando que, por baixo de suas praias douradas e clubes exclusivos, operava uma rede global de máfias. O impacto social foi profundo. Os residentes ricos sentiram medo, os turistas viram manchetes de violência onde esperavam apenas lazer, e as autoridades se viram obrigadas a reagir. Houve um aumento notável nas operações policiais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico na região. Depois de tantos tiroteios e explosões, a pressão da mídia e o terror entre os cidadãos forçaram as forças de segurança a intensificar os esforços para combater os narcotraficantes. Marbella, já apelidada de ONU do Narco, pela diversidade de criminosos internacionais nas suas ruas, iniciava uma nova era de vigilância. Mas a batalha estava longe de ser vencida. Para a família de Marco, no entanto, não há operação policial que cure a ferida. Sua irmã Lubina, temendo por suas vidas após desafiar uma máfia implacável, confessou: há medo. Vendemos tudo e mudamos nossas vidas. Eles tiveram que deixar Marbella, sua casa, em busca de anonimato e segurança em outro lugar. O vazio deixado por Marco é evidente. Nas noites de Puerto Banús, já não está aquele anfitrião sorridente abrindo garrafas, mas persiste um silêncio desconfortável. É o silêncio de um reino caído, de segredos que muitos preferem não mencionar em voz alta. O caso de O Rei de Marbella continua cercado por uma aura de impunidade e mistério. Hoje, as mesmas perguntas ainda estão no ar. Quem realmente ordenou sua morte? Foi um acerto de contas por lealdades divididas, uma vingança por dinheiro perdido, ou um castigo por desobedecer aos seus parceiros criminosos? Cada possibilidade é tão assustadora quanto a outra. A única coisa clara é que sua queda envia uma mensagem. Sob o brilho de Marbella, há sombras perigosas, e qualquer um que dance com a máfia pode acabar pagando com sangue. Marco Iacauti, com toda a sua riqueza e contatos, não conseguiu escapar dessa regra. Sua história nos deixa uma tensão que ainda pulsa nas ruas luxuosas da cidade, um lembrete de que a luta contra o crime organizado não é apenas tarefa das autoridades, mas um compromisso de toda a sociedade. Que a morte de Marco não fique em vão, é um chamado para não virar a cabeça, exigir justiça e proteger a paz de nossas comunidades. Porque enquanto as perguntas continuarem sem resposta, a coroa manchada de O Rei de Marbella continuará pairando sobre a noite, em busca da verdade.